Bom dia, todo mundo, começando. Eu adoro, né? A Lu sabe, eu adoro esse início fake de novo. A gente já tinha começado, a gente começa agora fingindo que é o começo. Queria agradecer, a gente sempre fica, né? Eu e o Caio, a gente tava falando, quantos tem inscritos? Como é que tá? A gente sempre acha que não vai vir ninguém, vocês vêm, é incrível. Então, queria agradecer vocês, quem já tá aqui presente, quem vai ouvir depois. O objetivo da nossa conversa hoje é dividir o que que eu e o Caio vivemos lá nesse evento da Bursing. Foi uma gratíssima surpresa encontrá-lo. Tem muito pouco brasileiro lá. E, inclusive, a gente, conversando com eles, a gente vai fazer já adiantando, vai fazer uma caravana brasileira para o ano que vem. É um evento dedicado, que eles permitem apenas executivos e executivas de RH. Quando eu fui, eu tive que pedir uma autorização. Falei, putz, eu sou tão pequeno, deixa eu ir. E aí eles autorizaram. Até foi no segundo ano que autorizaram. No primeiro ano eles não autorizaram. E aí, a partir daí, eu acho que é um baita evento. No final a gente pode falar. E eu queria, antes de apresentar o Caio e pedir para ele se apresentar, convidar a nossa host oficial, a Carol. Eu estou aqui como convidado hoje e ela que vai conduzir essa conversa aqui, na gente. Carol, assume aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui, né, com duas pessoas que todo mundo conhece, assim, né? A gente conhece da vida do trabalho, das redes, enfim, a gente tem aí já uma história com o Conrado, com o Caio, né? Tem gente que já chegou, eu não podia perder a sua fala, Caio. Eu acho super legal quando vocês vêm, assim, empolgados para ouvir as pessoas que vocês já conhecem. Então, eu queria começar essa conversa. Porque a gente sabe, assim, o Caio e o Conrado, eles se conheceram, se aproximaram lá nesse evento, né? Lá no Irresistible 2025. Então, em vez de vocês se apresentarem desse lugar mais profissional, que a gente sabe que vocês podem ver lá no LinkedIn, saber mais informações, né? Eu queria que cada um pudesse apresentar o outro, então contar um pouquinho, Caio, contar o que que conheceu do Conrado que não está nas redes sociais, e o Con também contar, apresentar o Caio para um viés assim que não tem em nenhum IA, e ainda não sabe disso dele. Começa aí, Com, puxa aí. Eu conhecia muito pouco, eu Sky de nome, né? A gente se conheceu lá e foi super legal porque ele mandou um WhatsApp pra mim. Cara, você tá indo, né? Me falaram assim, então foi. Então, assim, tem um lado. Como é que o pouco que eu conheci o Caio ali, né? Um cara. Primeiro que teve a cara de pau de mandar mensagem numa super boa. Me parece um cara absolutamente pragmático no dia a dia do trabalho, tem uma carreira brilhante lá, mas muito prático. Acho que a discussão vai ser uma discussão boa aqui, porque vai ser uma discussão muito prática. Gosta de LP, é, gosta de conhecer lugares interessantes e um pouco preguiçoso para sair à noite. Um bom resumo, Caio? Que eu falei, Um cara, ótimo resumo, Conrado. eu fui ver aquele espetáculo do que era mesmo que eu fui ver? Do Harry Do Harry Potter. Potter. Eu falei, cara, vamos! Eu falei, acho que não. Quantas horas demora? 3 horas? Não. Você falou que era mais teu irmão que tem essa pegada, é isso, né? É isso. É isso. E quem sou eu? É, vou falar. Bom dia, pessoal. Acho que foi super gratificante ter essa experiência de conhecer o Conrado mais perto. Conrado é uma celebridade, então, obviamente, eu já o conhecia, mas não pessoalmente com tanto tempo para trocas e tudo mais. E acho que foi um momento muito rico. É, e depois a gente vai falar muito disso, mas na era da IA, da IA, acho que as conexões humanas são cada vez mais importantes. E acho que a gente teve vários momentos de conexão, inclusive conexões mútuas. Então, nossas esposas têm o mesmo nome, a gente compartilha aí uma história próxima do universo da educação. Minha esposa é professora, o Conrado com todo o trabalho que faz. É, a gente
também compartilha ali um interesse e um carinho muito grande por esportes, Conrado há mais tempo, eu mais na história recente. É... Você apertou o mute Oi, sem estão me querer. ouvindo? Foi. Bacana. Então, em vários aspectos, a gente tem pontos em comum, mas acho que coisas que eu descobri do Conrado e não sabia, assim. Uma e o novo livro dele é a respeito disso, mas o quanto ele tem experiências singulares onde ele extrai conhecimento de coisas talvez que normalmente não se faria isso e torna essas pílulas de aprendizado algo super rico para a trajetória e história dele. Então, acho que isso, na prática, Carol, fez muito sentido para mim e me marcou bastante. Acho que é isso que eu posso dizer. Bom, vocês foram quase os únicos brasileiros lá, né, no evento. Então, para a gente é muito importante. E não é importante falar que tinha mais dois brasileiros lá, Sim, o Ale sim. estava lá, o Ale Santilli, e a Juliana, que ela é Head Global de RH Ela é uma SVP, responde para CHRO lá na Johnson, e ela toca tudo que eles chamam de Digital HR, que é a stack de tecnologia para o RH. Não, isso é muito legal, né? Porque é isso, são poucas pessoas daqui vão para lá, né? Então eu acho que tem essa responsabilidade, e assim, estou bem feliz que vocês podem compartilhar um pouco do que vocês viram lá. E também, não só falar dos temas que vocês viram, mas também provocar um pouco para como que vocês traduzem isso para a realidade aqui, da cultura de aprendizagem no Brasil, do que vocês veem de impressões do que funciona lá e que a gente pode adaptar para cá, né? Mas para aquecer assim a conversa em torno do que vocês viram lá, acho que eu queria começar com o Caio perguntando das suas primeiras impressões mesmo, assim. A gente sabe que o tema que foi mais falado, talvez, é o tema do momento, que é a inteligência artificial, né? Acho que as palestras lá foram bem em torno disso, pelo que o Com me contou. Mas queria saber sua primeira impressão, o que te chamou atenção logo de cara, se outros temas foram, dominantes além da inteligência artificial para você. Foi sua primeira vez lá, então conta um pouquinho dessa impressão em relação ao evento. Boa, Carol. Acho que, em linhas gerais, assim, no Irresistible foi a minha primeira vez. Eu já tinha visto o Josh falar em talvez duas ou três oportunidades anteriores, em outros eventos. E eu me interessei pelo Irresistible por ele. Assim. Acho que quem ainda não conhece, eu sugiro pesquisar e acompanhar a respeito. É um cara incrível, com muito conhecimento do universo de RH. E aí, então, enfim, eu já queria ter ido no ano passado, não consegui por questão de agenda, e esse ano eu fui. Acho que algumas coisas muito legais, né? Primeiro o evento acontece sempre até agora, né? Vai ser a quinta edição no ano que vem, dentro da Universidade do Sul da Califórnia. E eu acho que isso é muito legal porque o ambiente é um ambiente que favorece troca e aprendizagem em todos os aspectos. E foi interessante porque o evento aconteceu logo no fim do ano letivo. Então, a gente pegou muitos alunos se formando e fazendo as comemorações com família e tudo mais, e acho que isso também, pelo menos para mim, trouxe um gás, uma energia de, putz, é, diferentemente do que a gente vê falar, né, que no mundo de hoje, com AI e tudo mais, o ensino formal ele vai ser enfraquecido. Eu acho que a gente pôde ver exatamente o oposto, assim, o quanto a gente ainda vê valor e o quanto as pessoas veem valor e, inclusive, investem nisso com talvez muita dedicação e comemoram o sucesso de uma formatura. O que eu acho que é importante, isso a gente viu, inclusive em falas de profissionais da própria universidade, o ensino formal não vai poder ser como sempre foi. E aí, por exemplo, os próprios professores da USC trazem o quanto estão implantando AI
no dia a dia das aulas. E a SI, por exemplo, foi para um caminho de permitir que os alunos usem inteligência artificial para tudo. E aí isso exigiu uma mudança no sistema avaliativo para de fato conseguir enxergar o quanto as pessoas aprenderam o conteúdo e não só aprenderam a usar a IA para responder. Acho que isso tudo coisas assim satélites ao evento principal. Acho que um outro ponto que eu já toquei aqui, mas que é super rico e foi importante, e que isso foi muito comum a todo mundo e a todas as falas, em um mundo com AI, as interações humanas vão ser cada vez mais ricas, desde que elas sejam bem trabalhadas. Então, o que que é isso? Assim, lá a gente tinha, sei lá, uns 400 executivos de RH, é, e o evento não seria o mesmo se não houvesse as trocas entre essas pessoas. E aí, assim, essa troca, essa complementação do conteúdo, essa adaptação, várias vezes eu, Conrado, Ale, Juliana, a gente conversava sobre o que a gente via lá para as nossas realidades, etc. É uma complementariedade absolutamente importante e crucial para que a gente, de fato, saia do insight e vá para a prática e consiga aplicar. Então, acho que esse foi um segundo ponto. E um terceiro ponto, que eu acho que é muito rico e vale também mencionar, é, Carol, é que mesmo falando de AI e de coisas totalmente novas, a gente não deixa de falar de coisas que para a gente do universo de RH talvez sejam algo que está na nossa agenda há muitos e muitos anos e vão permanecer. Por exemplo, a gente vai explorar mais para frente, mas a gente viu através de pesquisa que um dos principais fatores para acelerar a aplicação de AI nas organizações é segurança psicológica. Para a gente que está aqui, a gente vai falar: nossa, que surpresa, é algo óbvio quando a gente vê da forma que foi apresentado. Mas não necessariamente a gente busca a implantação em paralelo, cria mecanismos para que a segurança psicológica exista neste cenário. Então, acho que são muitas coisas que rodam em paralelo e complementares, só de estar lá em um ambiente, mas acho que essas são as principais que eu gostaria de destacar nessa primeira fala aí, Conrado, assim, me complementa. Eu, minha história com a Birthing, ela é super antiga, com a Birthing como empresa mesmo. Em 2010 eu fui num evento em Londres, esse Learning Technology também, que a gente já foi algumas vezes, e levou gente também. E conheci o Josh lá, e aí eu sabia que o Josh fez comunicou que tinha um evento, era na Flórida, era a primeira empresa dele, que chamava Bursi. E desde lá eu fui umas 8 vezes nos eventos dele, e sempre eu brinco que ele tem tanto poder hoje em dia que eu não sei se ele tem a capacidade de prever, ou se ele é meio uma coisa. Ele prevê e aí as pessoas fazem o que eles. Tipo, a LXP, ele que inventou o mercado e o nome. Então, assim, acho que ele tem uma mistura das duas coisas, né? De muito poder na indústria, porque ele fala com muita gente, e ao mesmo tempo uma capacidade de analisar e organizar dados muito legal. Ele teve uma época que ele foi da Deloitte, saiu da Deloitte, acho que teve um non-compete e abriu, eu brinco, ele abriu a mesma empresa que ele vendeu para a Deloitte, não sei essa mágica que ele fez. Mas acho que o ponto, para mim, principal eu fui o ano passado, e fui esse ano, e pretendo ir o ano que vem, um evento curto, né? Um evento de, putz, 2 dias, um dia, tem 2 dias e meio, vai. Mas para mim o ponto principal é ver gente que está fazendo coisas de verdade. Então, assim, a quantidade de caso aplicado, e aí eu não consigo dar um totalzinho na gente. Eu vejo a maioria das empresas aqui discutindo licença. Ah, se vai ter Copilot para todo mundo, se pode usar ChatGPT. E vejo a maioria das empresas também, quem está usando no próprio 4G lá. Não, dá um jeito aqui. Lá a gente viu gente de verdade aplicando. Então, por exemplo, a CHRO da Siemens falou, hoje tinha 400 pessoas no RH Global, tenho 15. Ela ia lançar, né? Nem sei se deu certo, né, Caio? Porque ela ia lançar em algumas semanas.
Desligou 200, 185 foram realocadas. A Juliana falou pra gente, eu só falo de agente de AI, só falo disso, o tempo todo. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi a aplicação real. Então, a gente fica assim, não, o AI vai transformar. Não, lá a gente viu casos de AI já transformando. A Carol vai perguntar uns casos pra gente aqui. Eu ia pedir para você contar o caso lá da Fontainebleau, né? Você comentou que foi um caso de De contratação, né? Eles seleção, precisavam isso. selecionar mais de 6 mil pessoas rapidamente, né? Por conta da rede de hotéis. E É, abrir um hotel novo numa região, é. né? E aí, como E que foi essa aplicação? Eles explicaram o processo disso? Como que eles mostraram isso acontecendo, assim? assim, E que tudo até a ferramenta eles penúltima, usaram também? tudo até a penúltima etapa, a ferramenta eu vou pegar na minha cola aqui. Você lembra o nome? Eu não lembro, Caio. Mas tudo até a penúltima etapa, Paradox. Paradox. Tudo até a penúltima etapa foi AI. Então, escrever, onde postar, selecionar as primeiras, fazer os testes, marcar as entrevistas, fazer a primeira etapa da entrevista com um agente virtual. E aí, a partir daí, um humano pegava. Mas o processo, e acho que a área, talvez, não sei se concorda, Caio, mas a área que mais vai ser impactada no curto prazo é a seleção, né? Recrutamento e seleção. Porque tem uma parte administrativa muito grande e o uso das entrevistas com avatares também começa a funcionar bem. Boa, Caio. Então, assim, ela fala assim, não teria como a gente contratar, ou seria um esforço absurdo, Vou contratar tentar 6 mil falar com alguns pessoas de amigos meus, perfis eu acho tão que é só um. diferentes, de perfis tão diferentes, é, sem usar a ferramenta. E falando, eles começam a falar com alguma naturalidade, né? Era um caso legal. Foi a tua percepção também, Caio, de muito caso aplicado, assim? Total. Inclusive, só uma complementação com base no que você trouxe de casos aplicáveis, eu acho que tem uma coisa muito importante em tudo que a gente viu, que é casos reais de AI sendo aplicada na prática e sem rocket science. O que é sem rocket science? Assim, não são projetos mega complexos de meses para começar a colocar alguma coisa na prática. Então é muito, putz, vamos testar, vamos dar na mão das pessoas e ver o que volta. Claro, com uma governança mínima, respeitando regras de segurança, etc. Mas muito de tentativa e erro também. E aí, acho que só complementando essa questão que a gente está falando da Paradox, eu acho que sim, recrutamento e seleção, que não necessariamente a seleção, tá? Mas acredito que o recrutamento todo, em algum momento, ele vai ser substituído por inteligência artificial. E aí, consequentemente, acho que o ser humano vai ter condição de fazer com muito mais qualidade seleção. Quem aqui já liderou, lidera time de recrutamento e seleção, sabe o quão complexo é as pessoas terem tempo para tudo. E aí, acho que o legal desse case é não só a otimização operacional que a ferramenta trouxe, e acho que só um bastidor aqui, gente, a Paradox, ela vem crescendo muito e ganhando todos os grandes clientes de volume de contratação nos Estados Unidos. Então, os grandes varejistas, as grandes transportadoras, empresas de logística e tudo mais estão migrando para eles. Eles não são ATS, eles se plugam em qualquer ATS. Basicamente, eles são uma tecnologia de inteligência artificial conversacional, o que particularmente eu acho que vai ser o futuro, não só do recrutamento e seleção, mas de várias das nossas práticas hoje. E acho que coisas que eles trouxeram interessantes, né? Sim, tem um ganho operacional, mas tem vários outros aspectos positivos. Exemplos que eles apresentaram. É, a experiência do candidato melhora muito. Por quê? Porque o agente responde em tempo real 24/7. Então, se o candidato tinha uma dúvida às 3 horas da manhã, ele podia perguntar e ele ia ser respondido de forma imediata. Um outro aspecto, mudanças rápidas. Eles citaram um exemplo de que, literalmente, do dia para a noite, o centro de treinamento onde eles estavam fazendo o onboarding das pessoas precisou ser evacuado
e eles precisaram encontrar um outro prédio. E eles estavam fazendo treinamento de milhares de pessoas. Eles simplesmente usaram o agente para comunicar em tempo real e no dia seguinte quase não houve pessoas ausentes já na nova localidade. Por quê? Porque a comunicação é muito mais fluida, é direta, é imediata. E acho que um outro ponto que tangibiliza um pouco isso é assim, e a gente está falando aqui de contratação de 6.500 pessoas em um resort, então todos os níveis hierárquicos e complexidades diferentes de cargo. É, mas uma das coisas mais legais que eles trouxeram teve gente que chegou no onboarding perguntando pelo nome da gente porque havia entendido que era uma pessoa. E acho que isso é importante porque traz o quanto a gente consegue oferecer uma experiência positiva com tecnologia, que eu acho que é um dos grandes receios de todo mundo hoje, que é perder esse toque humano, perder essa proximidade. E acho que uma outra coisa só que vale citar aqui como plus do case, o agente ele é multilínguas. Então, na região específica ali, que era Las Vegas, existia contratação de profissionais de origem latina, etc., além dos profissionais americanos, e o agente conseguia se comunicar em qualquer das línguas que o candidato queria. Então, acho que isso também é uma coisa simples, mas muito positiva. Acho que vocês estão falando, vocês estão trazendo assim os pontos que são super positivos, né? Assim, de agilidade, de trazer essa maior personalização, enfim, reduzir até processos e tudo mais. Assim, acho que tem várias vantagens, né, do uso dos agentes. E acho que a gente tem muito que aprender por aqui, né? Testar mesmo, e ver como que reverbera aqui na nossa cultura. Mas eu queria também saber se eles comentaram alguma coisa em relação a desafios, principalmente nesses casos aplicados, que dificuldades que encontraram, que a gente, né, a gente vai aplicando aqui no nosso playground, né, a gente vai fazendo alguns experimentos com AI, vários, e aí a gente se depara com vários desafios do tipo, às vezes a AI não para de funcionar. Fala, não, volta daqui 2 horas. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo em projeto você tá lá fazendo várias coisas e de repente para de funcionar. Então, não sei se com essas ferramentas também acontece esse tipo de coisa, ou enfim, outros desafios, às vezes até mais, vamos dizer, mais profundos, do tipo questões de viés, no caso de recrutamento e seleção, né? Como que eles lidam com essa questão para calibrar o prompt, para não ficar tão enviesado, enfim. Que tipo de desafios que eles foram mencionando e dificuldades e que eles foram enfrentando, como que eles foram enfrentando isso? Vou começar, Caio, você entra aqui. Eu acho que tem uma questão, a questão ética é uma questão super, super relevante. Com o olhar de muita gente, que a partir do momento que você passa por uma coisa mais conversacional, você pode aumentar, ampliar, na medida que a interface é uma interface mais fácil, você pode ampliar o espaço. Muito treinamento. Então, assim, a gente no Brasil, isso é uma coisa a gente vai falar da Vidia daqui a pouco, da Ericsson, né? Eu virei fãzaço dela. Ah, no Brasil, a gente ainda acha que IA está muito vinculado às ferramentas de LLM da ponta, ChatGPT, Claude, Gemini, esse tipo de coisa. Lá são duas coisas. Primeiro, a gente está falando muito de agentes. Então, assim, é o que está por trás. Tanto que uma frase que eu ouvi lá, dessa vídeo que a gente já fala dela, que ela é a CHRO da Ericsson, que tudo que é front-end vai virar back-end. Então, a gente pega todas as ferramentas de talent management, os success factors, os LXPs, os SAPs, tudo isso que está na frente vai para trás e na frente vai ter uma IA. Então, assim, e aliás, essa semana o Bursing, aliás, bem interessante. O cara, não sei se você ouviu, ele falou de arquitetura de IA. É o videozinho dele, você viu, né, de 20 minutos. Assim, tem uma complexidade maior. Ela é menos complexa do que era antes. A gente não sabe entender, né? A gente ia lá fazer o treinamento do SAP, do SAP e tudo bem. Mas, por outro lado,
não é o nível, não é assim, ah, não, o pessoal vai usar ChatGPT agora. Não, você vai colocar isso dentro da lógica da empresa, né? Tem três níveis de uso. Tem um nível que é na ponta, e a gente viu, putz, não lembro onde, alguma arquitetura dessa priorização de uso. Um nível é na ponta, é o que a gente usa, que é para criar o super worker, que a gente vai falar daqui a pouco também, que foi falado pra caramba. A segunda coisa é quando você coloca no processo da empresa. Então, o processo vai estar. E aí, esse processo pode ser de operações, pode ser comercial, pode ser. E o terceiro nível é na interface, quando o seu negócio mesmo muda por causa de IA. Então, a gente tem que entender essas IAs no Brasil, a gente está discutindo essa IA aqui do Superworker, que é legal, que vai dar. Mas tem um nível que é de processo e tem um nível que é de negócio. Tá atento aos três níveis foi um ponto que me chamou a atenção lá. E você, Caio, né, das dificuldades de aplicação e das preocupações que você viu lá? Eu acho que aí vou falar um pouco geral até do que eu tenho estudado e até de papers que já li. Acho que o principal ponto de atenção para o uso de AI para recrutamento é viés. Só lembrando que a inteligência ela aprende com os inputs que ela recebe e os inputs geralmente vêm de humanos, ou que produziram ou que ensinam. E todo ser humano tem viés. A gente precisa partir disso porque é um fato. Então, acho que esse é um ponto de atenção importante. Mas falando especificamente do case, eu até abri aqui o meu resumo. E aí acho que, gente, já entrando nesse mundo de AI, acho que tanto eu quanto o Conrado, quanto a Lê, outras pessoas que estavam lá, a gente fez toda a transcrição das agendas com aplicativo de inteligência artificial, e aí hoje nós temos todos os resumos e tudo mais. É, e acho que eles trouxeram um ponto Ô, que Caio, só um parênteses. Enquanto você estava falando, eu estava exatamente entrando no Otter, pegando o resumo para a pergunta aqui e botando a versão traduzida. Então, só um parênteses, gente. O que eu fiz aqui? Otter, OTTER, é uma ferramenta que grava a palestra e gera um resumo. E daí essas perguntas da Fontainebleau estão todas aqui. E não é Blue, é Blue, isso aqui é a tradução do próprio Otter, né? Mas é engraçado que você tava falando, eu falei, puta, essa informação eu não sei, mas tá a 3 cliques de distância. Mas vai. Não, é isso facilita muito, porque inclusive a gente consegue manter a atenção plena ali e a gente ter os registros para troca depois. É, e acho que eles trouxeram trabalhar melhor a relação do agente com os hiring managers, clientes internos, porque rolou uma resistência ali inicial no sentido de mas o RH não vai fazer a primeira etapa, como que é isso e tudo mais. Então, acho que eles trouxeram um ponto de preparar melhor esse universo, porque, inclusive, é, os nossos stakeholders talvez não estejam preparados para um modelo diferente. Então, acho que esse foi um ponto. E o segundo ponto, que aí eles não mencionaram, mas é um ponto que eu até comentei com o Conrado depois, que eu tentaria ir um pouco além, é, foi que eles fizeram um check muito rápido, muito básico, mas fizeram um check entre a entrevista ali com o agente e o envio para o hiring manager. Então, o RH entrou muito rapidamente para fazer uma garantia. E, particularmente, eu teria feito algo como um teste AB ali, até para entender se essa etapa era de fato necessária ou não, até para validar a talvez autonomia do agente para fazer toda a etapa sozinho. Então, foi uma coisa que eu mencionei, que eu registrei, porque acho que até para criar insumos para comparações, etc., poderia ter sido feito isso, acho que é um ponto. Boa. Boa. A Milena está mencionando aqui uma outra ferramenta, uma outra AI, né? A Evolu, que é uma empresa, ela diz aqui, que traz uma solução de speech analytics.
Não sei se vocês conhecem essa também, que é uma brasileira e, enfim, ouve as ligações, gera os dados e os sentimentos. Cada vez mais a gente vê crescendo, né, essas novas ferramentas, essas novas inteligências especializadas em alguma coisa. A gente falou da Otter AI, que faz aí a gravação, faz as transcrições. É, e aí, isso eu acho que conecta muito com esse conceito aí que vocês, acho que o Con mencionou, né, do super worker, né, desse super trabalhador, que eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que que é isso, enfim, e como que isso muda a lógica da gestão de talentos que a gente vê, né? Então, a gestão de talentos tradicional que a gente está acostumado a fazer e como que esse novo trabalhador, super trabalhador, o que que é isso? Como que isso muda? Como que a gente impulsiona isso, enfim, mantendo a segurança psicológica e sem burnoutar todo mundo. Acho que tem vários pontos aí para a gente explorar. Você quer contar? O conceito do superworker, o Josh ele adora criar palavras, estruturas, conceitos, enfim. E algumas pegam, outras não, muitas pegam, mas algumas não. O conceito do superworker, no fundo, é alguém que potencializa a tua habilidade por meio do uso da inteligência artificial. Então, muito mais do que a substituição, é um superpoder mesmo. Então, por exemplo, eu poder responder a pergunta sobre o perfilzinho, e que acho que foi super legal para quem está interessado, é um superpoder. Eu tenho o superpoder de ter uma memória e uma capacidade de fazer um resumo em tempo real. E a ideia é que o foco aumente para atividades criativas e estratégicas em detrimento das atividades rotineiras e automatizadas. Eu tenho visto nas empresas, aí o cara pode falar, um cansaço muito grande de excesso de reunião, um cansaço muito grande de, de empresas que, no fundo, pessoas ainda fazendo, por exemplo, na área de seleção, quem pensou o conceito superior foi o Josh Bersin. E ele tem um paper, se você entrar no site dele, tem um paper bem interessante, assim, ele amarrou bem. E ele acha que a empresa tem que investir, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que algumas atividades não precisam de pessoas, porque tem um pouco de insegurança. É, Na área de RH, talvez metade do que a gente faça possa ser substituído sem grandes problemas, né? Então, eu fico pensando mesmo em treinamento, a gente vai aprofundar em learning daqui a pouco, né? Obrigado, Carol, já colocou aqui. Então, é isso. Do ponto de vista de gestão, segurança psicológica, que foi o tema principal, assim, porque a gente vai começar um jeito novo de trabalhar, né, Caio? Pega daí, assim, a gente não sabe, e vai, por exemplo, a gente mesmo, essa semana, Bom, você ficou Conrado, você ficou no sem mudo. microfone. perdão, a semana passada eu, a gente vai fazer, a gente está fazendo uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é fazer um match de líderes para eles saberem quem tem desafios comuns, quem tem habilidades que eles podem trocar, uma coisa muito, muito, muito bacana. Quem desenvolveu aqui, o Davi desenvolveu. E a gente desenvolveu e falou, mas espera aí, tem líder aqui que não existe, ele está criando os nomes do além aqui. E quase foi pro ar. Então, assim, obviamente, tem uma preocupação, mas vai acontecer problema nesse processo. Daí a importância, né, Caio, da segurança psicológica. Eu acho positivo, como alguém falou aqui, é uma. Não acho que é hype, acho que é moda, mas eles são americanos, né? Então eles falam inglês porque inglês é o idioma deles, né? Então o conceito do super trabalhador, um trabalhador potencializado pela IA, me parece uma coisa bem interessante, assim. Como é que você vê, Caio? Eu também vi desse jeito, tá, Conrado? Eu acho que, independente de nome e tudo mais, o conceito é muito rico e, para mim, faz muito sentido. Porque, basicamente, o que ele traz existe uma possibilidade real e grande, e eles, inclusive, com as pesquisas que eles fazem, conseguem tangibilizar o quanto, mas existe um ganho de produtividade de todo trabalhador quando a gente pensa em aplicação de AI no seu dia a dia.
E aí existem lá níveis diferentes para profundidade maior ou menor dessa aplicação. É, e acho que o bacana disso é que, de fato, ele traz uma nova visão do que a gente fala muito, mas pouco ainda estamos praticando, como a gente falou, que é como vai ser esse mundo do trabalho no dia de amanhã quando a gente tiver reaprendido as nossas funções? No sentido de muito do que eu faço hoje eu vou precisar deixar de fazer. E se a gente olha a história recente, já foi assim, em uma menor intensidade, em uma escala muito reduzida, mas a gente já viu, minha geração já viu profissões que deixaram de existir ou porque não faziam mais sentido, ou porque veio alguma tecnologia que a substituiu. E talvez não, sem dúvida, esse é o futuro. A gente vai ver uma quantidade de trabalhos que vão deixar de existir, outros que vão ser muito diferentes do que são hoje, e outros que a gente nem sequer sabe, mas vão surgir por aí. E acho que trazer o conceito de superworker e aplicação de AI para o dia a dia é algo muito rico porque traz uma possibilidade maior de tangibilização. E aí acho que a gente entra nos cases práticos e aplicação prática mais uma vez. Eu acho que voltando a falar de segurança psicológica, as empresas que estão mais rapidamente conseguindo implantar AI nos seus processos e nos seus dias a dias e no seu dia a dia são aquelas que falam abertamente sobre o tema. O que é falar abertamente sobre o tema? É ter rituais para dizer e falar, gente, a AI vai substituir alguns empregos, sim. Por outro lado, vai criar novos. Como que a gente faz essa virada? Como que a gente vai junto nesse caminho? Gente, o que vocês estão fazendo com AI que está sendo positivo? E aí pega cases e aplicações que muitas vezes não estão no holofote e dão destaque. Por outro lado, o que a gente tentou fazer e não foi bom? Por que não deu certo? Por que não rolou? Vale a pena a gente explorar isso novamente ou de fato é uma atividade que não faz sentido a gente insistir em implantar AI? Então, essa questão da comunicação e de abrir o jogo e conversar abertamente sobre é algo crucial. E acho que foi dito em algumas agendas que o líder ele passa a ser um stakeholder extremamente importante nesse movimento, porque além dos rituais e momentos para se falar, talvez corporativamente, sobre o tema, essas conversas precisam existir no dia a dia, nas microatividades e microinterações, porque é uma questão de tempo, não é uma questão se vai virar ou não, é uma questão de quando vai virar. E acho que só um ponto aqui, Conrado, que eu vou trazer, enfim, a gente segue. O Josh apresenta lá o que ele traz de o que uma empresa precisa ter para ser capaz de habilitar o conceito de superworker, né? E ele cita 5 características. Ele cita ter paixão por velocidade, adaptabilidade e mudança, e o termo é exatamente esse, paixão. Ter habilidade para se reinventar, não apenas no talvez front, mas também no core das suas atividades. Eu acho que esse é um ponto essencial. Ter uma cultura que favoreça as pessoas a se reinventarem, a buscarem conhecimento, a buscarem novos caminhos. Acreditar em habilidades técnicas de tecnologia e ser capaz de ensinar e replicar isso em nível corporativo. E eu acho que aí talvez isso vem muito para o nosso mundo, mas de fato ter uma cultura de aprendizagem e investir em desenvolvimento, crescimento e líderes alinhados.
E aí eu acho que talvez fica o ponto para a gente falar um pouco dessa questão do mundo de L&D, Conrado, assim. Boa. Sabe que eu tava com esses 5 pontos aqui também, é maravilhoso você falar. Antes até um pouquinho da gente falar de L&D, eu queria falar de, ainda para terminar o Superworker, um conceito que é muito legal que ele apresentou, que é deixar de, ou de mudar, né, de gestão de talento para densidade de talento. A partir do momento que você tem muita gente podendo ser substituída, a quantidade de talento por... O segundo é a habilidade de reinventar no core. Eu vou ver se eu consigo. Acho que nesse The Rise of Superworker deve ter lá, que é daquelas tabelinhas. Mas a questão de densidade de talento é interessante. Então, assim, densidade é exatamente isso. Como é que você defi- aumenta a capacidade do trabalhador e, portanto, você passa a ter mais talento por funcionário, né? Achei esse um conceito interessante. Tem uma coisa importante que a gente tem que falar, né? Eles estavam lançando um produto lá muito baseado nisso, então tinha parte das conversas muito dirigidas para o produto, mas indo um pouco para L&D, para aprendizagem e desenvolvimento, a gente começa a ver que a mudança ela vai ser radical. Ele fala que a gente hoje tem um modelo de publicação. A gente publica curso, publica conteúdo. E aí fica lá à disposição das pessoas. E a ideia é tentar inverter isso. É ter um momento, como a Vidia falou, a Vidia, gente, eu estou falando dela, deixa eu já citar ela aqui. Ela propôs uma coisa maravilhosa que vai acabar o CLO, o Chief Learning Officer, e vai ter o CLIO, que é Learning and Intelligence Officer. Então, a pessoa vai cuidar de aprendizagem e inteligência, e a inteligência é tanto humana como artificial. Quer dizer, passa a ter um papel novo de alguém que vai integrar, do ponto de vista de desenvolvimento e de capabilidade. Deixa eu botar eu vou botar daqui a pouco, gente, só o LinkedIn dela. Ela é CHRO da Ericsson, ela tem bastante palestra, ela já está aí, obrigado, Carol. Ela tem bastante palestra. Ela falou, e ela é muito provocadora. Ela falou algumas frases que eu estou vendo aqui. Ela falou assim, gente, engenharia de prompt, na verdade, é um nome bonitinho para pensamento crítico, né? Você precisa saber fazer perguntas, você precisa saber respostas, você precisa saber pensar. E, no fundo, o jeito como a gente aprende, e aí tem um outro fornecedor que também que chama NITT, que é um fornecedor indiano no primeiro dia, o jeito como a gente aprende, ele vai mudar especialmente por causa da simulação. Então, assim, a capacidade da gente interagir com alguém e melhor, confundir nosso cérebro para achar que aquilo que está acontecendo é real, vai ser fundamental nesse processo. A capacidade, a gente sempre falou de algum tempo, aprender na hora do trabalho, learning the flow of work, era um dos termos clássicos aí do Josh também. Isso começa a ser possível, isso é verdade. Ontem a gente teve um evento ontem num grupo que a gente tem que chamar de Our Think Tank junto com a F. A F está aplicando Avatar para aula de inglês, tem milhões de vantagens de saber exatamente onde o aluno está, ter condição de perceber sotaque, esse tipo de coisa, conseguir escalar de maneira gigantesca. Mas do ponto de vista técnico, para quem é de aprendizagem, ele resolve uma questão que é um dilema de décadas, que é o desafio dos dois sigma. Que é o desafio dos dois sigma? Dois sigma é desvio padrão. Quando você faz uma aula normal, você está... Ah, obrigado, John. Lindo, obrigado demais. Quando você está na aula normal, você tem um resultado. Quando você tem um tutor particular, você tem, numa curva normal, dois desvios padrões a melhor para o resultado. IA no aprendizado consegue chegar aqui. Agora, para isso, né, e eu queria te ouvir, Caio, a gente precisa trazer habilidade para dentro do RH. E dentro de learning especificamente. E é bem aquela coisa que a gente fala para as áreas, né? Você vai build, você vai borrow ou você vai buy. Então você vai construir o seu aprendizado e vai ter uma série de upskillings. Você vai pegar emprestado de outra área ou você vai comprar uma empresa para trazer esse aprendizado. Eu acho que a capacidade. O Davi levantou a mão, gente. A capacidade da gente desenvolver essa competência técnica vai
definir se a gente vai conduzir esse processo ou não. Fala, Davi. Né, só para puxar o gancho, como você comentou sobre pensamento crítico, né? E acho que saiu recente, assim, foi aquele estudo de várias universidades, né? Cambridge, Pensilvânia e por aí vai, do quanto que o uso de IA, né, de uma forma acho que, assim, meio que irresponsável, né? Ela diminui o pensamento crítico. Então a gente tem primeiro esse lugar. Acho que eles usaram muito estudantes, né? Então a galera tá na faculdade, você simplesmente quer passar, quer entregar uma prova, quer entregar um artigo. Você vai lá, usa esse negócio, beleza, e você não fica com memória, né? Você não absorve aquilo. Aí na hora que você tem que realmente fazer o trabalho, você não consegue. E, em paralelo, em 2023, a gente teve um outro artigo que agora tá praticamente esquecido ali, que foi com a galera do MIT, né? Que eles puxaram, que era a Experimental Evidence on Product, que é a evidência do AI aplicado, né? AI gerativa na produtividade, que foi apresentado, né, na ATD de 2023. E aí, qual que era o principal insight, né? Porque dá um sentimento, se eu colocar IA na mão da galera, a produtividade aumenta. E pode ser. Mas o que o MIT percebeu é, você tá aqui, ó, o nível de produtividade da galera. Aí você dá, geralmente fica aqui, ó. Então aumenta marginal. Se você dá a IA e você mostra pra galera como é que você usa esse negócio, e mais do que isso, né? Como é que você consegue usar isso com a sua imaginação, com o seu repertório, aí vai pra cá. E eles mostram isso com vários tipos de dados. Então é mais para reforçar que esse conceito, né, do super worker aí, esse trabalhador mágico de A, não é simplesmente assim, ó, tá aqui a tecnologia, tá liberada a licença do Copilot, vai lá e brilha, né? Não funciona assim. E um outro lugar que a gente tá percebendo também, as organizações que a gente vem conversando, né, tem esse sentimento assim, ó, o pessoal não tá usando muito IA aqui porque não é liberado. Será, né? Então a gente até fez uma pesquisa recente, a gente precisava fazer um trabalho com IA, né, para estimular as pessoas e tinha esse sentimento na organização. Se eu perguntar para as pessoas, né, para esse público que a gente vai conversar, 95% usava todos os dias, nesse modelo que o Con falou. Pega o ChatGPT ali no celular, baixa o Gemini, baixa o Claude. Você tá usando ali porque faz tá cada vez mais natural. E aí, se a organização não abraça essa mudança e direciona, né, qual que é o caminho que a gente vai fazer isso do ponto de vista ético, do ponto de vista de segurança de informação, do ponto de vista que conecta com o nosso propósito, com a nossa missão, você começa a ter uma cultura que ela é muito orgânica e tem um risco gigante de ser prejudicial, porque você não conversou com as pessoas, né? Não modelou para que caminho que vai esse uso de IA interno. Tô nos bastidores aqui, galera, mas de vez em quando eu me empolgo. Já, já vou voltar para lá. Não, e você tem que super voltar, Davi, porque eu acho que, assim, das pessoas que eu conheço, o Davi é uma pessoa que é o maior entusiasta de AI que aplica na prática mesmo, né? Então, ele realmente ele mostra esse ponto de trazer como que é a imaginação aplicada, como que a gente pode impulsionar isso, assim, porque os discursos, quando a gente discute sobre AI sem utilizar, sem testar, eu acho que a gente fica nas polaridades da distopia, do tipo, tudo vai acabar, não vai ter mais emprego para ninguém, o mundo vai acabar, vai substituir todo mundo, ou da utopia, do tipo, tudo vai ser muito melhor e romantizar a história, né? E eu acho que a gente está num momento que a gente tem que, justamente isso que vocês trouxeram, né? Questionar todas essas narrativas e experimentar mesmo, assim, não só experimentar do tipo, faz um e-mail para mim, que é o padrão, né, que a gente está fazendo. Mas o Paulo falou, o Davi é ninja. Ele é ninja, assim. Então, pensar o que que você já faz hoje, né? E como que você pode testar algum caminho novo com uma dessas inteligências, assim, e pensar como que isso pode facilitar o dia a dia, né? A Cecília estava comentando aqui que na ATD falaram muito sobre isso, né? Antes de falar sobre inteligência artificial, tem que entender qual o posicionamento da empresa sobre isso e como preparar as pessoas a partir da perspectiva da empresa, inclusive para garantir a governança. Eu queria fazer Eu uma acho que pergunta para o Caio em cima disso. fala aí como. Posso? Porque eu tenho um pouco de dúvida se eu concordo. Porque eu acho que a RH tem que movimentar um pouco. Putz, até a empresa decidir qual que é o posicionamento, tipo, fudeu. Eu não sei se a gente não tem que ser um pouco de guerrilha. Porque não, a gente estava essa semana com o presidente de uma empresa, um cara super inovador, criativo, descolado. Falei, e como é que você está de IA? Putz, ainda estou distante. Eu falei, então esteja. Então eu fico pensando, o cara queria te ouvir, as duas coisas, né? Que você acabou não respondendo do upskilling do time, e aí até para a gente caminhando para o final, da capacidade de RH de ser um agente não um agente de IA, um agente transformador do uso de IA. É, Boa, Conrado. Cara, sim, eu vejo que os
dois pontos são importantes, só que eu entendo que não dá para esperar um posicionamento estratégico formal dependendo da velocidade da organização. Por quê? Porque está todo mundo usando AI, gente. Se não é para o trabalho, é para fazer roteiro de viagem, é para entender alguma dúvida que surgiu. Putz, esses dias eu estava, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas minha esposa quis descobrir, porque a gente estava num tema gastronômico, como se planta cebola. E aí ela jogou no chat GPT e descobriu lá e veio com todas as dicas. Então, assim, as pessoas já estão usando. O que vai acontecer naquelas organizações que, porventura, não agirem rapidamente é que elas vão ou perder as pessoas, porque as pessoas vão querer se movimentar para lugares em que isso já esteja sendo aplicado, ou o pior dos mundos, que é vai ter inteligência artificial em tudo sem um mínimo de protocolo de segurança, sem um mínimo de governança, porque na expectativa de construir um, talvez arcabouço perfeito de regras, posicionamento e tudo mais, o timing foi excessivamente lento para a ansiedade das pessoas. E acho que o Josh traz uma abordagem importante nesse sentido, o Conrado, que inclusive ele começa a fala dele a respeito, que é o conceito de superworker, a aplicação de AI, não é pelas pessoas, é pelo negócio. Porque, inclusive, as organizações que fizerem esse movimento vão sobressair perante o mercado. Basta a gente ver a história recente de quais as empresas que mais cresceram ou que mais ganharam usuários ou que mais têm se destacado. Então, não é uma questão de quero gerar conforto, quero transformar atividades operacionais em coisas automatizadas. Não, eu quero me posicionar melhor no meu mercado e no meu negócio. Eu quero ser mais ágil do que meus concorrentes. Então, acho que essa, pelo menos, é a minha visão a respeito do que a gente estava tratando. E acho que sobre o que você falou no seu primeiro ponto. Vamos lá, eu acho que, primeiro, até no paper do Josh, que ele fala sobre LD Reinvented, que ele lançou lá no evento, ele fala sobre esse novo papel do CLO, e fala bastante sobre isso, mas eu acho que tem uma questão importantíssima. É, o papel, na minha visão e no que eles trazem, de todo profissional de TD, L&D e de RH vai ser em como habilitar meios para que AI seja um tema constantemente tratado e desenvolvido na organização. Ou seja, não necessariamente, e acho que cada vez menos, o papel do profissional de learning vai ser estudar e produzir conteúdo, mas sim em construir um ambiente, uma cultura onde a aprendizagem esteja no centro, onde exista tempo e investimento para isso, e onde as pessoas consigam, seja entre elas mesmas, seja em um ritual formal ou não, aprender e ensinar. Eu acho que esse é o grande diferencial e mudança para mim de talvez uma estrutura e uma área mais de construção para uma área mais de habilitar e criar mecanismos para que o conhecimento emerja, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Boa. Pô, A gente está nos últimos minutos, no último minuto antes de encerrar. Eu queria antes de pode falar do agradecer. presente ou não? Eu ia falar do presente, mas eu também queria Então abrir tá. para o pessoal, se eles querem fazer alguma pergunta, coloca aqui. Se a gente não responder agora, a gente manda e manda depois por e-mail para vocês, que a gente tem os e-mails. Então coloque aqui. E eu acho que isso, então, o gancho que o Caio fez, né, de falar de cultura de aprendizagem, falar de como que é importante, né, o novo papel do RH, se conecta aí com o nosso
nosso novo e-book de ecossistema de aprendizagem, que é esse presente que a gente preparou para vocês aqui, para entregar. Com que você está mostrando? Você que está compartilhando a tela? Ou é o Aham, Davi? Ah, eu. boa. Quer contar então um pouquinho que você está compartilhando aí? Ah, quero, no fundo, assim, é o que o Caio falou, dessa necessidade de a gente pensar o todo. Eu fico pensando, pô, a gente foi para a Burst e só viu IA, 90% foi IA sim. Então, assim, efetivamente é um assunto importante. Mas dentro disso, essa discussão que a gente teve agora, né, de putz, qual que é o papel do quê? Cada vez mais a gente acha que as empresas são grandes ecossistemas de aprendizagem. E pensar essa lógica. Então, pode ter uma discussão, acabou a universidade corporativa, não acabou, acho que não é essa a discussão. Mas pensar a empresa como um grande ecossistema, eu acho que é fundamental. Dar espaço para que o aprendizado aconteça. É um sistema vivo onde o aprendizado acontece o tempo todo. E eu escrevi junto com a Nira um e-book sobre isso, e o título é até agora, que daqui a 6 meses a gente deve aprender mais coisas. A gente acabou de fazer o desenho, né, junto com o Davi, Carol, Ju, acabou de fazer um desenho da ecossistema da Natura e está compartilhando as reflexões desse processo. Eu adoro isso aqui. O ecossistema é eco, o ecossistema ele é ilimitado, o ecossistema ele é life-wide, ele traz todas as coisas, e o ecossistema ele é um sistema, né? Então assim, o IA ele vai entrar aqui dentro de uma maneira muito, acho que muito bacana. A gente compartilha, assim, como se fosse o open source do nosso método e que eu acho que ajuda muito nas reflexões das mudanças que vão ser necessárias, putz, a partir desse novo mundo. O Josh, de alguma maneira, ele fala do fim da área de learning, que isso tem que estar espalhado. O fim da área de learning passa por o ecossistema. Então a gente vai botar o link aqui no, a gente vai Já botar o está link aqui. aqui no chat, já está no chat. A gente vai botar uma landing page, mas vocês já estão aqui, vocês já passaram por landing pages, não precisa disso, fique à vontade de compartilhar. E queria, putz, agradecer muito o Caio. Foi uma delícia. Primeiro ia estar meio sozinho lá. Foi uma delícia o tempo que a gente passou. Ter espaço para discutir, nós dois, nós quatro, quando estávamos quatro brasileiros lá. Foi muito bom. E aí, putz, assim, eu adoro teu olhar, cara, de verdade. Eu acho que teu olhar é muito bacana porque ele é ao mesmo tempo pragmático e desafiador. E sei que teu desafio aí não é pequeno. Então, obrigado demais e deixar você as palavras finais aqui. Conrado, só agradecer também, acho que por todas as trocas, agradecer pelo convite aqui para a gente fazer esse papo. E já tenho trocado com você, enfim, em outros fóruns, é, mas particularmente eu acredito muito que a comunidade de RH brasileira precisa fazer mais isso. É, Trocar e compartilhar conteúdo de qualidade, cases reais que estão sendo feitos dentro das organizações, porque tem muita coisa legal acontecendo e muitas vezes a gente não sabe que está. Então, acho que fica esse convite aí para todo mundo. Vamos compartilhar mais. Eu acho que é muito importante essa troca. Dentro disso, oi, tô aberto, tô. Dentro disso, uma coisa que a gente não falou e para ir embora, gente, em 2026 a gente vai fazer, como eu falei, uma caravana. Cara, não é uma ação comercial nossa. A gente vai simplesmente divulgar e organizar e estimular a ida. Então a gente não vai comprar passagem, fazer hotéis, a gente vai só estimular que tenha mais brasileiros lá para a gente ter mais essa discussão. A gente vai mandar para todo mundo que participou aqui depois as datas e um link, só para você falar, tem um interesse. É só para eu te lembrar. Como eu estou falando, não é nenhuma ação comercial, é uma ação de fomentar mais gente para ir discutir e conversar lá. Carol, obrigado pela sua brilhante condução, como sempre. E obrigado Obrigada a para todo mundo, vocês. gente. Obrigada a vocês, pela generosidade de compartilhar, trazer esse espaço. É muito bom poder trazer isso aqui para o Brasil, né? Enfim, em português, assim, eu valorizo demais isso, né? Que a gente tem muito acesso a conteúdos em outros idiomas. Muito bom ouvir vocês. Obrigada a todo mundo que reservou essa agenda, a primeira agenda da manhã. A gente sabe que é super concorrida, então, principalmente início de julho aí, enfim, sei que as mães também estão com o início de férias escolares, eu sei que é um desafio. Então, agradecer muito, muito por vocês terem priorizado essa agenda e a gente se encontra na próxima. Até, até mais, até a próxima webinar, o próximo encontro. Valeu, Até logo, pessoal. pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.